Mais uma pontuação precisamos fazer em Mateus 3,16, que narra o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiamos o texto e depois citemos a belíssima interpretação de Santo Agostinho na sua obra sobre a Santíssima Trindade. Mateus 3,16. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Agora, a interpretação de Santo Agostinho a esse versículo. É fácil compreender por que se diz que o Espírito Santo foi enviado quando desce sobre o mesmo Deus de maneira visível, em forma de pomba. Formou-se no princípio uma espécie de criatura na qual se representassem as propriedades do Espírito Santo. Esta operação, visivelmente expressa e oferecida aos olhos mortais, é designada por envio do Espírito Santo. Não para que aparecesse sua natureza invisível, mas para que os corações dos homens, movidos pela visão exterior, se convertessem à eternidade oculta. Mas o Espírito Santo não tomou esta criatura na qual apareceu em união de pessoa, como o Filho tomou a forma humana no seio de uma virgem. Nem o Espírito Santo santificou a pomba, nem se uniu à sua pessoa para sempre. Portanto, ainda que aquela pomba se chame Espírito, para que se manifeste pela pomba o Espírito patentizado, não podemos chamar de pomba o Espírito Santo de Deus, como dizemos Filho, Deus e homem, nem como dizemos do Filho, Cordeiro de Deus. Não somente pelo que nos diz João Batista pregando, mas também João Evangelista, vendo em seu Apocalipse o Cordeiro imolado. Aquela visão profética não se abre aos olhos da carne por meio de formas corpóreas, mas em espírito, por meio de imagens espirituais dos corpos. Daquela pomba, no entanto, ninguém duvidou jamais que tenha sido vista com os olhos. Nem como chamamos o filho de pedra, porque está escrito em 1 Coríntios 10,4, a pedra era Cristo. Podemos chamar o Espírito Santo de pomba? Não. Porque a pedra já existia na natureza e era para designar uma das propriedades de Cristo, que o nome pedra foi dado a Cristo, a quem significava. Não sucede o mesmo com a pomba, que para significar essas coisas existiu momentaneamente. Isto se assemelha, segundo compreendo, àquela chama que apareceu a Moisés, a quem o povo seguia pelo caminho do deserto, e aos trovões e raios percebidos no monte, enquanto a lei era dada. Estas formas corpóreas somente existiram para explicar algumas coisas que tinham seu significado, mas logo em seguida desapareceriam. Por meio destas formas corporais, disse que foi enviado o Espírito Santo. Por isso, estas formas apareceram em um momento e desapareceram depois. Santo Agostinho aqui é cuidadoso, é meticuloso para separar as pessoas do Filho e do Espírito Santo. Jesus se encontra em forma humana. A humanidade é elemento integrante, necessário do Verbo encarnado. Mas por isso se pode dizer que Jesus Cristo tem matéria. Na sua pessoa, o Verbo encarnado, a matéria, faz parte do seu ser encarnado. Mas não se pode dizer que o mesmo do Espírito Santo. O texto diz precisamente isto: viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Para que as pessoas vislumbrassem que há uma pessoa distinta em Deus, da pessoa do Pai que fala e da pessoa do Filho que sai da água, o Espírito Santo em forma de pomba. O Espírito desapareceu. O Espírito Santo nunca assumiu a pomba, como Cristo, o Verbo, assumiu a natureza humana. São duas coisas completamente diferentes.